Olá, ouvintes! Meu nome é Poliana Farias de Holanda e hoje eu apresentarei uma síntese do meu plano de atividade, cujo título é Remoção de chumbo 2 em meio aquoso usando material à base de grafeno sintetizado eletroquimicamente. De início, é válido ressaltar e destacar a importância desse projeto de iniciação científica e sua posição na discussão do tratamento ambiental, pois é de amplo conhecimento o fato de que a poluição em recursos hídricos com produtos nocivos, em especial metais pesados como chumbo, é um problema que possui consequências graves e duradouras, tanto para o meio ambiente em geral, quanto para a saúde de seres vivos, como plantas, animais e para o próprio ser humano, podendo causar diversas doenças, como anemia, irritação gástrica, disfunções renais, danos ao cérebro e entre outros. Por isso, é possível entender a necessidade de uma pesquisa que busque meios de resolver esse problema. Os objetivos iniciais da pesquisa eram observar o efeito do pH inicial das soluções sobre a eficiência de remoção do metal, observar o efeito da dosagem do MABG sobre a eficiência de remoção do metal, conhecer o comportamento da adsorção do metal em função do tempo, realizar um estudo isotérmico para observar o efeito da temperatura sobre a eficiência de remoção do metal e estimar a capacidade máxima de adsorção observada no material. Então, uma das técnicas mais eficientes para reduzir os níveis de compostos tóxicos no ambiente é a adsorção, que consiste na transferência de massa e na concentração de substâncias na superfície de certos sólidos, que no caso desse estudo foi o que chamamos de MABG, ou materiais à base de grafeno. Porque o grafeno, que é esse material de forma hexagonal de átomos de carbono, possui a capacidade de interagir com grupos funcionais e ser ambientalmente benigno. Vale salientar que há diversos fatores que influenciam na capacidade de adsorção, como, por exemplo, o pH da solução, a dosagem do adsorvente, a temperatura e o tempo. A produção do MABG pode ser feita através do método de Hammers. Entretanto, essa rota gera resíduos fortemente oxidantes, que prejudicam o meio ambiente. Por isso, nessa pesquisa foi usada a rota eletroquímica, que é mais branda e prática. Para a síntese do MABG através dessa rota, foi feita a montagem de um reator eletroquímico, que consistiu em 2 eletrodos de grafite, no qual um era um cátodo de 14 mm de diâmetro e outro era um ânodo composto de 3 barras de grafite de 2 mm de diâmetro cada, unidas por uma fita adesiva. Esses eletrodos estavam a distância de 15 mm de distância entre si e uma profundidade de 65 mm. Esses eletrodos foram imersos em uma solução de 70 ml de citrato de sódio biidratado a 0,1 molar. A tensão utilizada foi de 7 volts e o processo de eletrólise durou 5 horas. Ao final, o produto da eletrólise foi colocado no banho ultrassônico para que houvesse a sua descamação. Foi feito então o estudo de pH e para ele foram coletadas, em tubos Falcon, 5 alíquotas de 15 ml da solução de nitrato de chumbo a 100 mg por litro. E as 5 amostras, em triplicata, tiveram seu pH ajustado na faixa de 3 a 7, com o auxílio de um pHmetro. Em seguida, as amostras foram dosadas com 60 mg do adsorvente e colocadas em uma mesa agitadora sob agitação de 200 RPM por 180 minutos, até serem finalmente filtradas por um filtro hidrofóbico de politetrafluoretileno, para finalmente terem suas concentrações remanescentes determinadas por meio de um equipamento de absorção atômica. Para o estudo da dosagem, também foram coletadas, em tubos Falcon, 5 alíquotas de 15 ml da solução de nitrato de chumbo a 100 mg por litro, e com auxílio de um pipetador automático, as soluções foram dosadas nos volumes de 10, 20, 30, 40 e 50 microlitros, sobre agitação de 200 RPM por 180 minutos em uma mesa agitadora também, até serem filtradas pelo filtro hidrofóbico e terem suas concentrações remanescentes determinadas pelo equipamento de absorção atômica. Quanto aos resultados do estudo de pH, depois que as concentrações finais foram determinadas pelo espectrofotômetro de absorção, foi então possível calcular as médias de adsorção para cada pH, bem como a eficiência em cada um deles, através da fórmula que pode ser visualizada aqui, na qual E representa a eficiência do processo em porcentagem, CF é a concentração final e CI é a concentração inicial. Os valores encontrados foram colocados em uma tabela para que pudesse ser elaborado o gráfico 1.
no qual é possível perceber que quanto maior foi o pH, maior também foi a eficiência de adsorção, mas que ainda em pH 3, a adsorção já era bem eficiente. Os valores ficaram, em média, sempre acima de 70%. As barras neste gráfico representam os possíveis erros experimentais, mas mesmo no limite de cada erro, o resultado se encontra em níveis altos e satisfatórios. Além disso, o resultado foi comparado com os resultados obtidos por outros autores e foi visto que os valores realmente eram coerentes com estudos similares. Quanto aos resultados do estudo da dosagem, após a definição das concentrações finais, as médias de adsorção e eficiência também foram determinadas através desta fórmula. E foi construído o gráfico 2, no qual se pode observar que a eficiência da adsorção do chumbo, em detrimento do aumento da dosagem, possui uma variação pouco significativa. As barras abrangem os possíveis erros experimentais, então se os extremos forem adotados, os resultados poderão ser interpretados como semelhantes. Seguindo então para a conclusão, vemos que a pesquisa apresentada aponta uma solução alternativa no que diz respeito à remediação de águas contaminadas com metais pesados, utilizando MABG. E vimos também que, quanto ao pH, o ponto que ocorre a melhor eficiência de remoção é o 7. Todavia, quando comparado com outras pesquisas, o pH 6 é apresentado como o ideal. Vimos também que o efeito da dosagem a partir de certo ponto não possui uma variação tão expressiva. E, infelizmente, em virtude da pandemia do Covid-19, decretada em 11 de março de 2020, e a quarentena decretada no estado de Pernambuco, não foi possível o cumprimento de todos os objetivos estabelecidos no plano de atividade, isto é, o estudo da cinética e o estudo da isoterma. Essas referências foram utilizadas tanto na produção do relatório final, quanto na produção desse vídeo. Agradeço a todos pela atenção. Obrigada.